bem-vindos ao Youth Talks, do Bootcamp Política 360, uma iniciativa do Centro da Juventude de Lisboa e do IPDJ. Eu sou o Joaquim Costa e comigo tenho Miguel Cardoso, em representação do CNJ. Agradecemos desde já a tua participação. Para quem não te conhece, quem é o Miguel Cardoso? Bem, então desde já obrigado pelo convite, é sempre muito interessante ver que há tantos jovens interessados e a querer fazer projetos diferentes e portanto parabéns desde já pela vossa iniciativa. O Miguel Cardoso neste momento é vogal do Conselho Nacional de Juventude, como disseste, da direção. Obviamente que o meu percurso associativo já começou há alguns anos, quer na AESEC, quer depois na Associação Académica e agora aqui no Conselho Nacional de Juventude e portanto já tenho aqui alguns anos de parte associativa e parte académica também. Ok. Então, e aqui sobre a estrutura, o que é o CNJ? Bem, o CNJ, resumidamente, é a estrutura que representa a juventude portuguesa, ou seja, o CNJ tem na sua composição cerca de 50 associações juvenis de âmbito nacional, que são as nossas organizações de membro, tem também algumas de âmbito local, embora não sejam organizações de pleno direito, e elas em conjunto, estas organizações trabalham para conseguir chegar a posições e para conseguir chegar a entendimentos em relação àquilo que é a voz dos jovens em Portugal. E depois o CNJ é reconhecido então como essa plataforma representativa e somos obviamente consultados junto do Governo, da Assembleia da República e também obviamente em fóruns internacionais de juventude e tentamos sempre trazer esta pluralidade porque não há só um tipo de jovens e portanto com este conjunto de organizações de membros tentamos sempre levar essa pluralidade de vozes para os vários fóruns onde a juventude tem que ser representada. E qual é o papel do CNJ nas políticas públicas da juventude? É exatamente esse. Nós queremos sempre ser, por um lado, parceiros de tudo o que seja a definição de políticas públicas. Obviamente também temos de ter um papel reivindicativo e queremos sempre ter um papel muito ativo e desde já as políticas públicas de juventude são em muita coisa transversais a quase todos os temas, ou seja, uma pasta de juventude tem sempre que tocar em muitos temas, seja habitação, seja trabalho. A juventude não se deve focar, na minha opinião, só no que diz respeito diretamente à juventude em si, mas sim entendemos nós que deve ter uma opinião sobre toda a sociedade, sobre todo o nosso percurso e o nosso papel aqui, seja em Portugal, seja no mundo. Ok. Então aqui na tua opinião, achas que é possível falar de política e até mesmo fazer política sem entrarmos nos próprios partidos políticos? Isso assim como? Sim, eu acho que o CNJ é um bom exemplo disso, ou seja, nós temos sim organizações mesmo que são juventudes partidárias e obviamente são muito importantes porque também dialogam diretamente com os partidos políticos e os partidos políticos são extremamente importantes no nosso sistema democrático e portanto não dá para fugir completamente dessa forma tradicional de fazer política, mas nós vemos também que há muitos jovens que hoje tentam participar de formas diferentes, seja no associativismo local, no associativismo nacional, ou seja, fora dessa estrutura dos partidos, há muitos jovens a trabalhar em ser ouvidos localmente e em tentar ter uma voz e nós queremos que essa voz seja potenciada. E, portanto, seja em associações, seja em organizações, há sim uma forma de os jovens terem esse papel e sem, obviamente, ignorarmos que os partidos políticos são uma parte importante do sistema da nossa democracia e têm o seu papel e temos de dialogar com eles também, mas há muitos jovens a ter este papel ativo fora dessas estruturas. Ok. Uma coisa, político, assim, achas que os jovens portugueses são pessimistas, realistas ou idealistas? Eu vejo a juventude no geral como sempre um bocadinho otimista, mas também muitas vezes realista, no sentido em que acho que há uma grande ambição que caracteriza a juventude portuguesa, de querer ter mais e melhor e fazer melhor pela sua vida, mas tem essa parte do realismo, dessa noção que o caminho hoje é difícil, que as condições são difíceis, e portanto acho que são aqui duas dimensões que se complementam. Por um lado, querer fazer mais por otimismo e por querer ter melhores condições, por outro, muito conscientes das dificuldades que passam. Ok. E aqui uma causa juvenil que te apaixona?
Olha, eu diria o voluntariado, acho que é uma dimensão da participação juvenil que ainda é pouco explorada, ou seja, que é pouco incentivada. Há muitos jovens que gostariam de fazer voluntariado e que sentem que isso lhes acrescentaria e gostavam de fazer, mas não conseguem conciliar com os seus estudos, com a sua atividade profissional, e portanto temos de trabalhar aqui nos incentivos. E obviamente também, neste momento, aquilo que eu acho que também para muitos jovens é um tema central, é mesmo a questão do acesso à habitação, e obviamente também um trabalho digno, que está ligado, mas que tem que estar no centro da nossa discussão do dia-a-dia, e tem estado. Mas até fazia aqui uma reflexão. Eu acho que os jovens, principalmente o associativismo estudantil, já falava do tema da habitação muito antes de hoje se refletir na sociedade portuguesa como um todo. Portanto, acho que isso também é um tema que mostra que ouvir os jovens é relevante para a sociedade como um todo. Ok. E aqui num cenário bastante utópico, se pudesses mudar uma coisa em Portugal amanhã, o que seria? Aqui neste âmbito que estamos a falar, eu acho que seria mais estruturas que conseguissem chegar aos jovens. Isto porque, obviamente que acho que há jovens que querem participar muito, mas têm dificuldade ou que os decisores políticos estão muito longe. E, como falámos, o CNJ obviamente quer ter esse papel, mas acho que há muitos jovens, fora dos grandes centros principalmente, que não conseguem chegar lá. Um bom exemplo é, por exemplo, o Parlamento de Jovens, que é uma ótima iniciativa e que nós vemos que há muitos jovens que participam e que depois continuam com interesse político. Mas ainda não chega a todos os jovens de todo e portanto, deve ser aprofundado, deve haver mais iniciativas desse género. Portanto, eu diria que, nesta ótica daquilo que estamos a falar, acho que seria mais oportunidades do jovem comum, seja lá isso o que for, a conseguir dialogar com quem decide. Ok, a criação de maiores vias de ligação. Exatamente. Agora vamos ter aqui uma pequena interação com o público. Tenho umas perguntas para te fazer. Olá, Miguel, boa tarde. Que estratégias é que acha que devem ser adotadas para melhorar a literacia política nos jovens? Eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante no nosso interesse político e no nosso desenvolvimento o papel que os nossos pais têm na educação, igual. Mas, portanto, temos que perceber também que um jovem que ouve falar de política em casa, que discute política em casa, tenderá a ter mais interesse em procurar mais e saber mais. Como é que nós podemos melhorar aqui este acesso à informação? Eu acho que sim, a escola tem um papel relevante que pode ter, e falamos muito de cidadania, da disciplina de cidadania e desenvolvimento dos currículos, e acho que esse tem que ser, sem dúvida, um dos focos, mas também tem que estar presente em várias atividades fora do meio da sala de aula. Ou seja, a política, como falámos aqui muito, é muito transversal e, portanto, tem que haver um espaço de discussão e tem que ser estimuladas formas dos jovens conseguirem formular um pensamento, formular propostas, mesmo que seja num contexto concreto, dar esse desafio de formulação. E, portanto, acho que a estratégia do ponto de vista educativo deve ser, por um lado, uma parte mais formal, claro que sim, dar algum tipo de contexto, o que é que são as instituições democráticas, como é que funcionam e tudo mais, mas dar-lhes também espaços não formais, seja de educação não formal, seja de atividades extracurriculares, onde possam trabalhar essa curiosidade. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Liana e gostaria de saber se acha que os jovens têm uma voz suficientemente ouvida na política. Acho que não. Acho que tem havido um movimento de colocar o jovem no centro do debate. Tenho visto nos últimos anos e víamos há algumas eleições atrás, que se falou muito dos jovens, que era uma coisa que não era tão comum. E que eu acho que é uma tentativa de os decisores políticos e dos partidos políticos em concreto, de tentarem procurar dialogar um bocadinho mais. Agora, não é possível fazê-lo só transmitindo unidirecionalmente, tem que se envolver os jovens dentro de quem está a falar também. Então, tem que ser uma comunicação bidirecional. Eu acho que houve uma tendência durante muito tempo a desvalorizar o voto jovem, em dizer que os jovens não se sentiam interessados em votar e em participar tradicionalmente. Eu acho que isso é um erro. Acho que essa ideia falsa acaba por alimentar algum tipo efetivamente de desinteresse, mas não acho que isso seja transversal, e por isto acho que
a voz dos jovens ainda não é suficientemente ouvida. Tenho esperança que passe a ser um bocadinho mais. Tenho visto esse movimento e espero que sim. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Mariana e eu tenho a seguinte questão. Como é que a política pode influenciar na nossa vida cotidiana? Bem, a política é a nossa vida cotidiana, não é? Tudo aquilo que nós, com a forma como nós interagimos uns com os outros é também uma forma política, no sentido em que as nossas relações interpessoais, a empatia, tem que estar no centro das decisões políticas. Isto leva-me àquilo que já conversámos aqui um bocadinho, que é, há muitos projetos locais, por exemplo, que vêm de pessoas naquele meio local perceberem que há pessoas, grupos com dificuldades e precisarem de desenvolver políticas em conjunto para combater essas dificuldades. E, portanto, a política pode estar mais próxima e às vezes pensamos em política como os deputados que estão no Parlamento, mas a política tem uma parte muito local também, muito do nosso dia-a-dia. E obviamente que nós nem percebemos muitas vezes o quanto é que as decisões políticas nos afetam. Aqui, para chegar aqui ao Centro de Juventude de Lisboa, para apanhar um metro, teve que alguém decidir que queria fazer um metro, teve que desenhar um conjunto de políticas públicas de mobilidade. São coisas que nós nem sequer vemos e que de facto todos os dias nos influenciam. E portanto, se calhar também começar por essa reflexão de olhar à nossa volta e perceber quanto é que da nossa vida foi uma decisão política ou é uma decisão política. Obrigada. Boa tarde, Miguel. A minha pergunta é: qual acha que é a importância da implementação da tecnologia na política e nos serviços? Olha, eu acho que é inevitável. Resta saber se nós vamos ter a capacidade de o fazer acompanhando esse ritmo e também tendo o cuidado que é necessário, porque obviamente a tecnologia tem imenso potencial, seja de eficiência, seja de uma comunicação direta entre o cidadão e os serviços e o Estado e a política, e portanto pode ter aí uma parte muito importante, mas também requer muita responsabilidade de quem implementa. Por exemplo, concretamente na administração pública, acho que há muito potencial ainda de uma digitalização, de uma aplicação da inteligência artificial que pode, sem dúvida, melhorar o processo e procedimentos, mas é importante termos a noção de que os serviços públicos têm de ser transparentes para com os cidadãos. E eu não posso contestar uma decisão de um serviço público se eu não souber como é que ela é tomada e se o algoritmo for oculto o suficiente para eu não o saber escrutinar. E portanto tem que haver aqui esta dualidade entre sim querer acompanhar esta evolução e tirar o maior proveito com a responsabilidade. Do ponto de vista da política, acho que outro exemplo é mesmo a questão da comunicação. Acho que hoje em dia estamos todos muito ligados, acho que a nossa fronteira de comunidade aumentou muito, é hoje global, e por um lado, sim, é mais fácil de chegar a pessoas, muitas pessoas, por outro lado também é muito fácil de enganar pessoas. A política também tem que conseguir lidar com as informações falsas, com uma mistura de ruído à volta da discussão que é prejudicial ao debate e à própria democracia. E, portanto, há sempre aqui esta dualidade entre sim queremos acompanhar, temos que perceber quais são os novos desafios e conseguir antecipá-los um bocadinho também. Muito obrigada. Boa tarde, eu sou a Maria e eu tenho uma questão que eu gosto de ouvir as diferentes opiniões, que é: acha que as pessoas estão a afastar da política ou é a política que se está a afastar das pessoas? Ou, pelo contrário, pode achar que está a haver uma aproximação? Eu acho um bocadinho daquilo que falávamos há bocadinho também. Acho que é um movimento de duas partes, não é? Se um partido político achar que os jovens em particular, porque estão aqui a discutir nesse sentido, não lhes interessa e portanto deixa de falar para eles também não se vão interessar, porque também não estão a falar com eles. E portanto há aqui uma relação de dupla responsabilidade entre quem fala, quem ouve, e perceber que há aqui uma dimensão dupla. Eu acho que não há uma geração que seja menos política que outra. Acho que a forma de se envolver politicamente é que pode mudar. Pode haver menos interesse da política tradicional, na política tradicional dos partidos, um descrédito. Também não acho que isso seja bom, porque acho que temos que também confiar um bocadinho no nosso sistema democrático e, portanto, também
Não acho que seja bom que haja um desconforto com a política tradicional, mas isto para dizer que pode haver um movimento de mudança da forma como nós fazemos política. Aqui falamos dos jovens, mas todas as outras faixas etárias também. Mas acho que as pessoas são inerentemente numa sociedade políticas e tendem-se a envolver de formas diferentes. Agora, a política tradicional pode estar a afastar um bocadinho ou não de certas camadas, se não se conseguir também adaptar a como falar com elas. Muito obrigada. Então, muito obrigado pela tua participação, Muito Miguel. obrigado pelo convite. Obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio.